Oi, Tavano, tudo bem? A gente está chegando no final do módulo 2 da apostila um e agora chegou a hora do nosso querido e amado ortografar. Então, já que eu estou fazendo vídeos para vocês, eu decidi fazer um videozinho explicando algumas diferenças entre o emprego do X e do CH. Bom, então, os exercícios de ortografar na apostila, eles servem para a gente pensar sobre algumas palavras que às vezes a gente tem certa dificuldade de escrever e tal, e pensar um pouquinho por que elas se escrevem dessa forma. Eu acho que existem aqui duas questões, né? Quem tem o hábito de leitura, por exemplo, quem costuma ler muito livro, jornal, revista e conhece, tem um vocabulário amplo, normalmente a gente acaba decorando como as palavras se escrevem e isso é natural. Mas para você conseguir decorar como as palavras se escrevem e isso ser natural, você precisa ter o hábito de leitura. Quando a gente não tem esse hábito de leitura, então existem algumas regras que podem ajudar a gente na hora de escrever uma palavra nova. Então, eu vou falar um pouquinho nessa aula sobre as regras que estão junto aí do emprego do X e do CH. Por que o X e o CH? Porque normalmente eles têm um som muito semelhante. Como o som é muito semelhante da pronúncia do X e do CH, então é comum a gente acabar confundindo aí quando usa um, quando usa outro. Então, no caderno de vocês, escreve lá. Primeiro, eu tenho duas regras aqui, bem simples, sobre o uso do X, né? A primeira é que depois de ditongo, a gente normalmente emprega o X. O que quer dizer ditongo? Ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas, né? Então dá uma olhada aqui. Ameixa, caixa, eixo, faixa, feixe. Então todos escrevem com X, porque todos eu tenho duas sílabas, ameixa, duas sílabas não, perdão, duas vogais, o E e o I, e aí depois dessa vogal eu vou empregar o X. Tudo bem? Então, né, depois de ditongo, normalmente a gente vai empregar o X. Então, como exemplo, ameixa, caixa, eixo, faixa, feixe. Muito bem. Aí, nós temos algumas palavras que ganham como prefixo o EN. Normalmente, quando a gente emprega esse prefixo, quando o EN é a primeira sílaba da palavra, depois disso eu vou empregar o X. Então, eu tenho, ó, inchada, enxame, enxaqueca, enxoval. Então, tá vendo que todos eles têm esse prefixo EN? Então, usou o prefixo EN, depois eu tenho esse som, né, do chiado, ele provavelmente é um X. Abro aí uma exceção, a gente tem uma exceção que é o verbo encher e o encharcar. Então, ambos com CH. Tudo bem? Então, EX, eu uso X depois, exceto em encher e encharcar. Minha próxima regra. Depois da sílaba, essa é uma regra interessante. Depois da sílaba ME, emprega-se o X. Mexer é com X ou é com CH? É com X, porque vem depois do ME. Então, eu usei essa sílaba ME, depois eu vou empregar o X. Então, eu tenho mexer, mexerica, mexericar. Mexericar é fofocar. Mexicano, mexilhão. Mexilhão é um fruto do mar. Então, tá vendo? ME, X no final. Qual é a nossa exceção aí? Mecha e todos os derivados, né, de mecha. Escreve com CH. E aí, uma regra bastante interessante que funciona bastante para o português brasileiro, que as palavras de origem das línguas indígenas e das línguas africanas que influenciaram o português brasileiro, elas são escritas com X. Então eu tenho Xangô, que é um orixá, Xará, que é quando as pessoas têm o mesmo nome, Xavante, que é uma etnia indígena, e Chechel, que é um... Ih, meu Deus! Ah, que é um passarinho. Então, essas palavras que têm origem ou de línguas indígenas ou africanas, elas são escritas com X. Bom, vamos para uma lista aqui. Então, estou dando alguns exemplos para a gente. Escrevem-se com X, escrevem-se com CH. Então, almoxerifate, bexiga, bruxa, capixaba, cachumba, coachar, elixir, engraxate, faxina, graxa, largatixa, laxante, lixa, luxo, machixe, mexer, mexerica, orixá, oxalá, praxe, puxar, relaxar, vexame, shampoo. Olha como escreve shampoo, gente. Shampoo, em português, escreve com X-A-M-P-U e não com S-A. Como é que vem na embalagem? S-H-A-M-P-O-O, né? Isso aí tá em inglês, não tá em português, não tem S-H em português, gente. Xarope, xenofobia, xereta, xerife, xícara e xingar, todos com X. E aí com CH, apetrecho, archote, bochecha, boliche, broche, cachaça, cachimbo, cartucheira, chafariz, charco, chimarrão, chuchu, chucrute, chumaço, chutar, cochicho, colcha, comichão, coqueluche, fachada, ficha, flecha, inchar, machucar, mochila, pichinchar,
piche, rachar, salsicha e tocha. São alguns exemplos. Como eu disse, quem tem o hábito de leitura normalmente acaba sabendo a grafia das palavras até por uma memória, por lembrar de como as viu escrita, né? Quem não tem esse hábito, aí a gente tem 4 regrinhas para ajudar a gente no uso do X e do CH. Bom, o que vocês vão fazer agora, né? Eu vou passar primeiro, como eu tô tendo um baixo número de visualizações nos vídeos, então toda vez que a gente tiver um vídeo agora eu vou ter um quiz sobre esse vídeo. Então, assistiu o vídeo, vai lá responder o quiz, que vai fazer perguntinhas desse vídeo especificamente. Depois vocês vão fazer exercício na apostila. E aí, no final dessa semana, a gente tem as nossas aulas ao vivo, né, em que a gente vai fazer a correção dos exercícios da semana passada e dessa semana também. E aí, na última aula de língua portuguesa dessa semana, a gente vai fazer uma atividade de sondagem. Aí, queria conversar um pouquinho com vocês, né? Como a gente está um pouco longe um do outro, a cada módulo, a cada conteúdo que a gente encerrar, eu vou fazer uma atividade, como se fosse uma atividade diagnóstica, uma avaliação mesmo, gente. Eu vou avaliar vocês para saber como é que vocês estão, quem precisa de ajuda, quem está acompanhando a matéria, quem não está acompanhando a matéria, quem precisa de apoio, de reforço, enfim, para eu conseguir ficar mais próxima de vocês. Tudo bem? Bom, então é isso? Até a próxima aula, gente!